Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre internação involuntária e internação compulsória, a responsabilidade solidária das equipes da rede de atenção psicossocial no SUS, do SUAS e também do Judiciário. Eu sou Rita Acioli, sou graduada em enfermagem pela UFPE, tenho mestrado em saúde coletiva pela UFPE, sou doutoranda de sociologia na UFPE. Atualmente atuo na Comissão Estadual Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias da CESAB, da área técnica da saúde mental, que fica na Diretoria de Gestão do Cuidado. Tenho experiência em gestão na rede de atenção psicossocial, na gestão municipal, na gestão estadual, também nos pontos de atenção da rede, em CAPS 24 horas, em gerência de serviços, deste tipo. E também eu fiz residência em enfermagem psiquiátrica. Então, a ideia é que a gente dialogue um pouco sobre a nossa responsabilidade, né, que é compartilhada, que eu chamo aqui de solidária, entre esses atores intersetoriais. Então, vamos começar com algumas definições essenciais. A nossa lei maior, né, no que tange a este assunto aqui, é a Lei 10.216 de 2001, né, que ela é uma lei que traz vários artigos, porém, no tocante a este tema de hoje, né, nós falaremos que ela tem o quê? Definições sobre internação voluntária, que é aquela que se dá com consentimento livre e informado da pessoa que está sendo internada, a internação involuntária, que é uma internação que vai se dar de uma forma forçada, através de uma admissão sem consentimento do paciente, e é mediante solicitação de terceiro, um familiar, um responsável, e a internação compulsória, que é uma internação determinada por uma decisão judicial, né, desde que ela siga um devido processo legal. É importante a gente resgatar a nossa Constituição Federal, o artigo 1º, inciso 3º, que vai falar que é um dos fundamentos, né, desse Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Então, isso vai nos nortear este elemento vai nos nortear durante toda essa nossa discussão. Então, voltando um pouco para a Lei 10.216, ela tem outros pontos-chave, né? Ela reconhece os direitos das pessoas com transtornos mentais e estabelece algumas modalidades, como a gente já viu agora há pouco, voluntária, involuntária e compulsória. Ela, de qualquer forma que ela aconteça, exigirá laudo médico e uma comunicação formalizada ao Ministério Público em caso de internações involuntárias. Essa comunicação ela deve se dar em até 72 horas. Exige também a presença médica, a lei, né, ela coloca que é exigida a presença médica nas 24 horas, médico ou médica este que o paciente poderá recorrer a qualquer momento para compreender qual é a necessidade, a justificativa da sua internação. Também alguns direitos, como o direito ao sigilo e ao acesso às informações sobre o seu tratamento. E aí, logo após a Lei 10.216 de 2001, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 2391, que regulamenta o controle e a notificação dessas internações psiquiátricas involuntárias que a gente acabou de falar. E também, às vezes, acontece da pessoa ser internada voluntariamente e, durante a internação, se transformar numa internação involuntária. Então, neste caso também, deverá ser comunicado ao Ministério Público em um prazo de 72 horas. E esta portaria também vai estabelecer a responsabilidade dos serviços do SUS e do Ministério Público sobre o que fazer com essas notificações das internações involuntárias. E aí, tem alguns marcos legais, né, que eu gostaria de citar. A Lei 8080 do SUS, a Lei 10.216, que nós já falamos, a Lei 3.146 de 2015, que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.840 do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Também temos o Decreto 7.053 do SUS, que fala sobre as redes de assistência à saúde, a RDC, Anvisa,
que fala sobre as comunidades terapêuticas que não fazem internações involuntárias, mas é importante a gente destacar porque é comum esse confundimento, né? Também ainda sobre esta temática das internações e onde pode internar, nós temos ainda a nota técnica 14 de 2025 da Anvisa, a RDC Anvisa 63 de 2011, que fala dos hospitais e clínicas, e a nota técnica 1 de 2019, que é do Centro Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público da Bahia. Então, só para lembrar que na Itália, né, começou o movimento da reforma psiquiátrica, que a política de saúde mental e a rede de atenção psicossocial, até hoje, se inspira nessas experiências, né? E nós tivemos também uma série de experiências exitosas aqui, temos, né? Experiências muito interessantes e que também servem de inspiração para outros países que estão implementando as suas políticas de saúde mental. Então, alguns países, como o Paraguai, por exemplo, implantou mais recentemente a sua política de saúde mental, a sua lei, né, da saúde mental, a lei nacional, como nós temos a nossa de 2001, e eles já conseguiram fazer uma legislação mais atualizada, onde eles falam, por exemplo, na sua legislação de hospitais gerais, que nós demoramos um pouco mais de 10 anos para começar a falar da internação nos hospitais gerais, né, na forma de portaria, apenas em 2012. Então, outros modelos já vêm se estabelecendo em outros países de uma forma mais atualizada, o que é bastante interessante, porque vai fortalecendo esse, esse, esse entendimento. Então, a Lei 180, bastante conhecida, a lei italiana, faz a transição do modelo asilar para serviços comunitários e determinou o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos, priorizando a proteção e direitos civis e a atenção comunitária. A lei sobre a política sobre drogas, né, do Sistema Nacional sobre Álcool e Outras Drogas, é a 3.840, ela traz alguns pontos que é importante a gente observar, né, no seu artigo 23A. Vamos ler rapidamente. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado por uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com serviços de assistência social e em etapas, né, que permitam a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipe multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localiza o estabelecimento no qual se dará a internação. E ainda no parágrafo 5º, fala que a internação involuntária, no inciso 3, perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo o seu término determinado pelo médico responsável. Então, a gente pode observar algumas coisas que chamam a atenção. A orientação na lei de que as internações sejam feitas quando couber, né, excepcionalmente, sejam feitas em unidades de saúde e hospitais gerais, no caso. Então, seria este tipo de unidade de saúde, que é o único que pode fazer internação, é o hospital, e no caso recomenda-se que seja o hospital geral, no artigo 23, e aí ainda coloca a questão, reforça-se no parágrafo 2º a internação realizada em unidades de saúde em hospitais gerais, e também coloca um prazo limite de 90 dias, né, quando se tratar de questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Então, algo para a gente ficar atento, né, essa questão do prazo. Então, as redes municipais de saúde, sabendo que tem uma pessoa do seu município, cidadão que está internado em um determinado local, deverá ficar atento para começar a programar a alta, né, da pessoa, sem falar que as internações, elas devem ser realizadas num período o mais rápido possível, né, o mais curto possível. Aí é interessante a gente citar que existem algumas resoluções do Conselho de Medicina que também reforçam um pouco isso que já tem, né, sendo descrito nas portarias e nas leis federais. Então, na resolução CFM do Conselho Federal de Medicina 2053 de 2013, no artigo 41, diz assim: paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica.
Então, esses 5 itens, eles falam de uma justificativa de critérios, né, para que, entendemos que é um ato médico, a decisão dessa internação, então, deverá atender a um desses critérios, ou seja, que seja observada incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízos graves à saúde, risco de autoagressão ou de heteroagressão, agressão a terceiros, risco de prejuízo moral patrimonial, risco de agressão à ordem pública. Então, esses critérios, eles vão se encaixar, né, se enquadrar em diversas situações. Então, é preciso analisar, embora seja uma decisão médica, mas essa decisão ela vai ser tomada quanto mais for discutida com outros profissionais, né, da equipe multi, mais interessante, mais segura será essa decisão. A gente observa que em alguns países a decisão de internação involuntária é feita por 2 médicos, né, para que seja feita com maior segurança para a pessoa e também para o próprio profissional. Então, a resolução ainda fala o seguinte, no artigo 41, o risco havido à saúde inclui as síndromes de intoxicação e abstinência de substância psicoativa e os quadros de grave dependência química. Lembrando que diz a lei, né, que fala daquele prazo de 90 dias. E aí, lembra-se que, reforça-se o que já está na lei 10.316, que o diretor técnico, médico, comunicará ao Ministério Público num prazo de 72 horas toda internação involuntária, tá? No artigo 43, vai falar que as internações compulsórias, né, quem determina a natureza e o tipo de tratamento é o médico assistente do paciente, que poderá também prescrever a alta no momento que ele entender que se encontra em condições, né? E aí deverá, né, comunicar ao juiz, quando é o caso da internação compulsória. E aí tem um outro parecer, tem um parecer do Conselho Federal de Medicina, o 9 de 2015, que aí ele faz uma diferenciação sobre as comunidades terapêuticas, chama atenção para a gente. As comunidades terapêuticas, conforme a definição da RDC Anvisa, 29 de 2011, não são consideradas ambiente médico, portanto, não podem se inscrever nos conselhos regionais de medicina, nem ser consideradas seguras para internações involuntárias e compulsórias, vetando aos médicos a prescrição de sua indicação para o tratamento dos doentes mentais, né? Utilizando esse termo, que hoje em dia não é tão usual mais, mas a gente entende que é importante a gente ficar atento, porque muitas vezes as pessoas confundem os gestores, muitas vezes no momento de uma ordem judicial para uma internação compulsória, né? Então é confundido os tipos de estabelecimentos. Então é muito importante que tanto a vigilância sanitária do município fique atenta para o tipo de estabelecimento que existe, né? Que também as gestões municipais e estaduais de saúde, elas também fiquem atentas, né, para que tipo de serviço está sendo deferida a internação compulsória ou mesmo a internação involuntária, né, porque pode acontecer, né? A gente sabe que acontecem, na verdade, internações indevidas dentro de comunidades terapêuticas e não pode acontecer esse tipo de modalidade, né? Já que elas não têm essa licença para fazer esse tipo de procedimento. E onde pode ocorrer a internação? Então, apenas em unidades hospitalares. Então, no hospital geral, que é o que é mais recomendado, né? Então, a exemplo da nota técnica número 1 de 2019 do Ministério Público da Bahia, também a lei 3.840 de 2019, que nós já falamos, a portaria 3.088, que é a portaria da rede de atenção psicossocial, e a portaria 148 de 2012, que fala especificamente do funcionamento do leito do hospital geral. Pode acontecer também no hospital psiquiátrico especializado, quando não houver o hospital geral, né, disponível, e numa clínica de reabilitação, que é um estabelecimento de saúde que possui um funcionamento hospitalar, ou também chamado, né, de comunidade terapêutica médica. Então, não é a comunidade terapêutica acolhedora, né, que trata da resolução 29, da RDC 29 da Anvisa, né? Então, a gente precisa fazer estar atento, né, e ter sempre esse diálogo com o judiciário, com o jurídico das secretarias municipais e estaduais de saúde, e também, né, fazer o diálogo com as referências das equipes multiprofissionais, né, para entender o que é que esse serviço tem para oferecer, né,
como ele está caracterizado, quais são o tipo de plano terapêutico que vai ser implementado. Então, só reforçando que as comunidades terapêuticas não podem realizar internação de nenhuma forma, né, como a gente já colocou. Então, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nessas comunidades terapêuticas. Então, é muito importante lembrar que existe uma diferença entre a razão social, o nome fantasia, o nome empresarial do estabelecimento. Então, nós temos hospitais com nome de comunidade terapêutica e temos comunidade terapêutica com nome de clínica de reabilitação, unidade de reabilitação, centro de recuperação. E aí, às vezes, o entendimento é que ali trata-se de uma unidade que pode realizar a internação, e, na verdade, estaria dentro da ilegalidade caso isso ocorra, né? Então, inclusive, nesse caso, sendo involuntária, seria caracterizado crime de cárcere privado, né? Como se manter uma pessoa restrita de sua liberdade num lugar que não convém, né? Não atende ao devido processo legal. Então, o parecer do Conselho de Medicina coloca ainda aqui a clínica médica especializada, sobre a clínica médica especializada em dependência química, também é obrigatório o quarto para repouso médico, em virtude da exigência de sua presença 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana. Então, para a gente poder caracterizar uma unidade deste tipo, que é uma unidade considerada de alto risco, ela precisa ter equipe médica nas 24 horas. Então, é muito importante que a gente observe se o tipo de estabelecimento que está realizando um convênio, seja através de depósito judicial, devido a uma internação compulsória, seja através de um encaminhamento por internação involuntária padrão, mesmo assim, é importante a gente entender dentro da rede que serviço é aquele, se é um contratante do SUS, se é um serviço privado, e aí, para além da rede SUS, nós temos a rede privada. Na rede privada, que não possui convênio com o SUS, ela fica fora da regulação dos demais equipamentos, né? Enquanto no SUS, a gente vai ter o sistema de informações das internações hospitalares, na rede privada, não existe esse controle, né? Então, é muito importante que as vigilâncias sanitárias estejam sempre atentas, fazendo orientações periódicas, inspeções periódicas para os estabelecimentos, para que se promova uma segurança tanto para a pessoa que está sendo internada de forma forçada, quanto também para os próprios profissionais que estão executando os seus procedimentos. A gente tem uma nota técnica, número 14 de 2025, da Anvisa, que ela ainda reforça um detalhamento dizendo o seguinte: tanto as comunidades terapêuticas acolhedoras como as clínicas especializadas em dependência química são serviços sujeitos à vigilância sanitária, ou seja, podem interferir no estado de saúde dos indivíduos. Assim, necessitam de uma licença sanitária para funcionar. E como são atividades classificadas como de alto risco pela Instrução Normativa 66 de 2020, precisam de inspeção ou análise documental prévia. O que isso quer dizer? Que você não pode cadastrar o serviço e depois ter uma inspeção. Primeiro, precisa de uma inspeção. Então, quando você vai abrir alguns estabelecimentos que não são de alto risco, não precisa a inspeção da Anvisa. Você envia as documentações e a inspeção é realizada depois. Neste tipo de situação, para abrir uma unidade especializada desta natureza, inclusive as comunidades terapêuticas acolhedoras, que são consideradas também de alto risco, é necessário, inclusive, que seja pactuado no âmbito dos estados e municípios, no âmbito das comissões intergestores bipartite, né? Então, se você está abrindo um serviço desta natureza, precisa ter uma regulamentação maior ainda por conta do risco, né, que é considerado alto risco pela Anvisa. E ainda existe um outro elemento, que é a categoria dentro da SENAI, né, ou CNAE, que é a classificação da econômica, que o Ministério da Economia utiliza, né, da atividade econômica. Então, a gente tem, por exemplo, as comunidades terapêuticas, elas podem utilizar dois códigos do CNAE ou do SENAI. Então, o código 8731 de 99/99
que dispõe das atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares, e a 8720 e 499, que fala das atividades de assistência psicossocial e à saúde. Então, essa classificação se aproxima mais do que a comunidade terapêutica acolhedora faz, embora ela não seja um estabelecimento de saúde. Então, esse código precisa ser unido com o código do CNES, do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Então, eles precisam fazer sentido na hora da inspeção, para obter o licenciamento. E também a gente tem o código 8610-1 de 2001, /01, perdão. São as atividades de atendimento hospitalar, que aí, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento às urgências. Então, esse código aí, ele autoriza, ele compreende os serviços de internação de curta ou longa duração prestada a pacientes realizados por hospitais gerais e especializados. Então, precisa ter esse código para poder realizar internação involuntária ou compulsória, ou mesmo a voluntária, qualquer tipo de internação. E aí, a gente deve lembrar, né, o que está disposto na Lei 3.840, do CISNAD, né, que a gente já viu, né, primeiro, a gente deve ter o tratamento hospitalar como algo excepcional, a internação de pessoas com questões relacionadas ao uso de drogas, né, tem o termo dependente de drogas, mas esse termo ele já vem sendo ampliado, superado, né, pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, pessoas com sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas, deverá ser realizado em unidades, preferencialmente em hospitais gerais, e apenas em unidades de saúde. E a internação involuntária perdurará pelo tempo máximo de 90 dias. Então, os órgãos fiscalizadores, como a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, Ministério Público, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Comissão Estadual Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias, conselhos profissionais devem atuar fiscalizando essas unidades de saúde para, né, observar se as internações estão sendo realizadas da forma devida. Quais são os problemas comuns mais encontrados nas fiscalizações? Internações em estabelecimentos privados por tempo excessivo, né? Então, em alguns estabelecimentos privados que não têm convênio com o SUS, 6 meses é um padrão, né? Até 2 anos ou até caracterizando já uma longa permanência. Então, como é que são encontrados esses problemas? Nas fiscalizações dos órgãos, né, que nós citamos agora. Então, tanto inspeções municipais, locais, como também inspeções nacionais, coordenadas pelo Ministério Público, pelos conselhos profissionais, então, de formas diversas. Também a restrição excessiva de visita, que não é adequado, a imperícia, imprudência e negligência profissionais, a prática de constrangimento, ameaça, racismo, homofobia e imposição religiosa, violações trabalhistas da equipe e de usuários, né, com vínculos muitas vezes caracterizando trabalho, exploração do trabalhador e trabalho escravo, profissionais insuficientes para a escala de trabalho, muitas vezes sem médico 24 horas, ficando os médicos de sobreaviso, violência física, tortura, violação de correspondência, né? Então a pessoa vai receber uma carta, mas a equipe primeiro recebe, né, observa essa carta, castigos, revista, aplicação de disciplina e correções disciplinares, problemas de infraestrutura e segurança, uso de celas com grade, então são situações que nós encontramos nessas inspeções, infelizmente, as inspeções locais, conservação inadequada de alimentos e medicamentos, ausência de equipamentos e medicamentos para suporte básico e avançado de vida, contenções desnecessárias ou desproporcionais, né, contenções físicas, mecânicas, refeições inadequadas também. É importante nós ficarmos atentos que o Código Penal coloca que, no artigo 148, que privar alguém de sua liberdade mediante sequestro, cárcere privado, é crime, né? Com penas previstas em lei. Então, se você faz uma internação de uma pessoa num local que não está
apto a realizar a internação, isso pode ser caracterizado como sequestro de cárcere privado, né? E se não tem também um laudo médico que indique a internação. E vamos ficar atentos a alguns princípios práticos para as equipes da rede de atenção psicossocial, né? E também, por que não, para outras equipes, né, profissionais que atuam em outros serviços intersetoriais também. Então, para casos complexos, é importante nós implementarmos abordagens mais sofisticadas, né? O diálogo aberto, por exemplo, que ele surge na Finlândia, vem sendo utilizado em outros lugares com outros nomes, com esse mesmo nome, aqui no Brasil também. O plano de crise, né, que são estratégias de pensar, igualmente ao diálogo aberto, pensar junto com a pessoa que está em crise, né, qual é o tipo de abordagem que seria mais digna, mais eficaz para ela mesma, de acordo com a própria visão da pessoa, né, respeitando a singularidade e a dignidade da pessoa. A intensificação de cuidados, né, muito discutida, implementada aqui no estado da Bahia. O plano terapêutico singular, né, amplamente utilizado na rede de atenção psicossocial. As estratégias, né, e os paradigmas, o paradigma da redução de danos também, né, com todas as suas possibilidades de apoiar as pessoas que encontram-se em sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas, a reunião de equipes para reavaliação diária o menor tempo possível. Então, muitas vezes a gente recebe uma internação compulsória, né, e quando a gente vai avaliar o caso, entrar em contato com a rede, frequentemente a pessoa não tem um acompanhamento, o acompanhamento foi feito há muitos meses atrás, houveram poucas reuniões de equipes ou nenhuma reunião de equipe intersetorial para discutir o caso, a pessoa não foi ouvida, não houve uma buscativa, ou às vezes a buscativa é insuficiente. Então, se o caso é complexo, as nossas abordagens, elas precisam ser mais sofisticadas, né? Então, muitas vezes a pessoa não teve uma avaliação médica devida, detalhada, então, a ordem de internação compulsória visa guardar a segurança da pessoa, né? Deixar a pessoa protegida. Então, a intenção é proteger, né? A intenção da família, da equipe, todos é proteger. No entanto, a gente precisa entender que existe um risco de promover uma iatrogenia, né? Então, é necessário adotar a menor restrição possível e priorizar as alternativas comunitárias. Priorizar, né? A própria Lei 10.216 diz que devemos esgotar, né, todas as possibilidades de outras formas de acompanhamento comunitário e que a internação, por ser uma medida extremamente invasiva, restrição de liberdade, né, ela deverá ser utilizada em último caso. E deve conter documentação detalhada, laudo médico, avaliação da equipe profissional, com a justificativa, um plano terapêutico singular, mesmo que inicial, né, e com o prazo estimado dessa internação. É porque muitas vezes as internações compulsórias, elas chegam já determinando que a internação vai se dar por 6 meses, né? Então, com base em que elementos a gente determina a internação de 6 meses? Com que base clínica a gente determina isso, né? Então, é necessário que a gente sempre tensione, né, discuta, promova diálogos para que a internação involuntária seja implementada no lugar da internação compulsória, né? Porque a internação involuntária ela vai promover uma maior flexibilidade, né? A voluntária ela restringe bastante a possibilidade de ação da equipe de saúde. Então, assegurar a comunicação ao Ministério Público quando exigido, né? No caso da internação involuntária. E também a pessoa tem o direito à representação legal, né, através da Defensoria Pública ou do advogado particular. Então, toda pessoa que está internada involuntariamente, ela tem o direito a ser ouvida por um advogado particular ou a Defensoria Pública, né, que deverá ser comunicada da sua internação. Então, sobre a internação em saúde mental, a orientação legal, em geral, é o que seja realizada no hospital geral, independente do tipo,
e se, mesmo que seja voluntária ou compulsória. Para quem tem comorbidades médicas agudas, né, no caso de uma intoxicação, síndrome de abstinência grave, o risco clínico vai exigir exames, intervenções médicas mais rápidas. Aí, mais um motivo para ser no hospital geral, né, que vai ser mais apropriado. Sem falar que o hospital geral, ele promove, uma menor estigmatização. Então, qualquer pessoa que já foi internada num hospital psiquiátrico, numa clínica de reabilitação, ela vai, levar consigo esse estigma para o resto da vida. Então, sua vida laboral vai ser interferida, a sua vida familiar. Então, quando a internação se dá num hospital geral, ela não tem o mesmo estigma, é muito distante o estigma quando comparado com um hospital psiquiátrico. Além do que, os riscos, o tempo de internação, o tempo de permanência hospitalar, a quantidade de pessoas que estão internadas no hospital geral é muito menor do que a quantidade de pessoas internadas no hospital psiquiátrico ou numa clínica de reabilitação, além do isolamento. Geralmente, no hospital geral, as visitas são praticamente diárias, enquanto no hospital psiquiátrico, as visitas elas são semanais, né? Quando não são com periodicidade maior. Então, sobre o custo e a eficácia, né, é importante a gente lembrar que as internações voluntárias costumam associar-se a maior experiência de coerção e custo, sem uma evidência consistente de um benefício superior em desfechos de longo prazo, né? Isso traz implicações para onde e como internar além da crise, né? Lembrar que pacientes em crise, com necessidade de avaliação ou tratamento médico agudo, tendem a beneficiar-se da estrutura de um hospital geral, né? Porque tem acesso ali à emergência, exames, clínica médica multidisciplinar. Também a eficácia depende muito do modelo, né? A duração da internação, as práticas terapêuticas, a ligação com serviços comunitários. Lembrar também que as internações involuntárias estão associadas a um maior tempo de permanência hospitalar e que a internação voluntária não implica em procedimentos involuntários durante a internação. É muito importante a gente entender que a pessoa recebeu uma internação involuntária ou compulsória, mas não quer dizer que os procedimentos deverão ser involuntários ou compulsórios, né? Então, são procedimentos separados. Então, a pessoa não é obrigada a receber todas as medicações que o estabelecimento exige, né? Então, muitas vezes, é administrada medicação de forma forçada, via oral, determinados procedimentos de forma forçada. Então, é muito importante a gente diferenciar. E sobre as internações compulsórias, né, existe um enunciado da Comissão Permanente de Saúde, do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público Brasileiro, que diz que a internação compulsória é uma medida excepcional na conduta terapêutica do paciente de saúde mental, né, após esgotar todos os recursos extra-hospitalares. Então, sempre a gente precisa entender o que foi esgotado, o tanto que foi esgotado desses recursos extra-hospitalares, porque às vezes a gente fala que foi esgotado, mas na verdade não foi esgotado. Ainda, o enunciado número 1 do Conselho Nacional de Justiça diz que, nas demandas de tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou com problemas de uso de álcool, crack e outras drogas, quando for deferida a obrigação de fazer contra o poder público para a garantia de cuidado integral em saúde mental, de acordo com o lado médico ou projeto terapêutico, né, não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo, inclusive, em vista o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos, e é o que acontece, né? Então, algumas recomendações diante da internação compulsória. Então, a existência de muitas ordens de internação compulsórias demonstra para a gente que existe, talvez, um pouco diálogo entre a rede de saúde e o judiciário, né? Então, é um sinal para a gente de que talvez a gente precise dialogar melhor. As internações compulsórias podem originar iatrogenias, vulnerabilidade para o paciente, altos custos processuais, desperdício de recursos públicos que poderiam ser evitados através de atuação com SUS, o SUAS, o Judiciário e outras redes. Também devemos buscar, sempre que possível, né, reverter a internação compulsória para internação involuntária. Então,
Mas aí a gente recebeu a ordem de internação compulsória daquela pessoa, chegou no órgão de saúde. O que fazer, né? Então, devemos imediatamente providenciar a busca ativa no território. Né? Então, devemos considerar que houve uma falha na comunicação. Então, para ver se aquela pessoa já não está sendo acompanhada em algum tipo de serviço. Realizar articulação com o SAMU, EMULTI, equipe de saúde da família, CAPS, UPA, o hospital geral, local mais próximo, né, no caso, um hospital municipal ou um hospital regional, e, se necessário, acionar o conselho tutelar, se for criança e adolescente, e o CRAS e o CREAS também, né? Então, precisa essa rede toda dialogar para poder entender onde a pessoa foi acompanhada, quantas vezes foi acompanhada, para aí sim a gente dizer se foram esgotadas todas as possibilidades de fato. Que, na minha experiência, nas experiências das equipes que eu atuei em gestão municipal e gestão estadual, geralmente essas possibilidades não foram esgotadas. Muitas vezes a pessoa está sem acompanhamento. Lembrar que, se necessário realizar contenção verbal, química, física, mecânica, então, que a restrição, né, de movimento, geralmente nas situações de agitação psicomotora, elas devem ser feitas apenas de forma necessária, estritamente necessária e de forma proporcional. Não existe uma forma para todos os casos, né? Precisa ser. E, mais uma vez, a decisão em equipe, não só a decisão médica, ela é mais segura e é mais recomendada. A internação hospitalar involuntária é uma decisão médica, é um ato médico, mas ela, de forma mais coerente, deve ser feita em diálogo com a equipe multiprofissional. Deve-se buscar apoio da coordenação de saúde mental municipal ou referência municipal, ou da coordenação da atenção primária em saúde, ou da atenção especializada. Buscar apoio da área técnica de saúde mental, né? No caso aqui da Bahia, a área técnica da saúde mental está vinculada à Diretoria de Gestão do Cuidado da CESAB, para orientações tanto remotas ou até em loco, dependendo do contexto. Responder à ordem judicial de internação compulsória, comunicando todas as providências que foram tomadas, que foi realizada a internação involuntária, ou seja, a ordem de internar foi atendida, mas ir providenciando, né, essas tratativas e em diálogo sempre com o judiciário, buscando esse entendimento, né, e para que as próximas internações, o judiciário consiga também se articular a tempo com o serviço de saúde, e aí sim evitar que novas medidas de internação compulsória existam, né? E sim internações involuntárias, quando for o caso. Então, qual seria um possível fluxograma? O ponto de partida é considerar todas as possibilidades de acompanhamento comunitário antes de decidir pela internação hospitalar. Lembrar que todas é um termo muito amplo, né, e que devemos ter muito critério. Então, avaliação da equipe da rede, atenção primária, EMUD, CAPS, UPA, ou avaliação médica, se o atendimento for na rede privada e elaboração de laudo fundamentado. Então, quando se dá na rede privada, então não existe, né, geralmente, esse acompanhamento por outros serviços, né? Então, a pessoa muitas vezes já vai direto para o serviço hospitalar, não existe essa mesma preocupação, né, com todo essa rede. O segundo ponto, priorizar as internações em leito de hospital geral, regional ou municipal, que tem também direito a acompanhante. Se for uma criança ou adolescente, mesmo numa clínica privada, hospital privado, também tem direito a acompanhante e deve ficar internado junto, deve ficar acompanhando a criança ou adolescente internado. Se for definida por internação em um hospital psiquiátrico, deve ser feito contato diário com a pessoa internada. Esse tipo de internação promove um maior isolamento familiar e social, né? Então, por isso, essa recomendação. A comunicação obrigatória, né, ao Ministério Público, entendendo que é um procedimento iatrogênico, extremamente, bastante arriscado, né, para a pessoa, extremamente invasivo. O acompanhamento, o quarto ponto, o acompanhamento e a reavaliação periódica pela equipe da RAPS, onde a pessoa internada reside,
buscando fazer já o planejamento da alta, né, construindo um plano terapêutico singular, e a alta médica e o planejamento de continuidade no cuidado comunitário. Então, a alta médica, ela deve se dar com esse planejamento de cuidado comunitário. Então, nós buscamos referências com base no que temos em evidências de qualidade na saúde, também nas práticas clínicas da rede de atenção psicossocial, também na experiência de outros países, né, que já vêm desenvolvendo estratégias mais avançadas, novas abordagens em saúde mental, né? Então, precisamos dialogar no sentido de que a, as internações involuntárias, elas venham a acontecer num contexto de segurança para a pessoa, para os profissionais de saúde também, e lembrando que a internação voluntária, involuntária ou compulsória, ela não se encerra apenas quando a internação acontece, mas lembrando que, a partir do momento que a pessoa está internada, o nosso olhar, o nosso cuidado, o nosso acompanhamento, ele também deve permanecer durante esse período, porque durante esse período a gente não vai ter contato com a pessoa que está internada, né? Então, quanto mais distante da rede de atenção psicossocial, mais longe do nosso acompanhamento, né? Então, sempre buscando um cuidado, né, e um acolhimento das pessoas dentro da sua singularidade, do respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nossa conversa sobre internações psiquiátricas involuntárias e compulsórias e voluntárias, ela se encerra por aqui e fica para a gente esse entendimento de que essa responsabilidade ela é compartilhada de forma solidária entre os entes municipais, estaduais, os entes federais, tanto do sistema de saúde, de proteção social e do judiciário, buscando sempre um acolhimento, uma escuta, o respeito e a dignidade das pessoas que se encontram em sofrimento psíquico e decorrente do uso de álcool e outras drogas e em conflito com a lei.